Ao som de Feijão Maravilha do grupo As Frenéticas, a gente começa mais um Conexão Futura. O tema principal dessa conversa será, claro, o feijão. Puro com pão com arroz, ele não pode faltar no prato dos brasileiros. É assim há alguns séculos. Inclusive, quando a coroa portuguesa veio para cá, o feijão já era um velho conhecido nosso. Ele testemunhou a evolução dos costumes à mesa e, aos poucos, deixou de ser opção de alimento só para os pobres, se tornando iguaria na mesa dos ricos, que até hoje adoram uma feijoada. Além de gostoso, o feijão é nutritivo e cresce com fartura por aqui. Pois é, temos muita história para contar sobre o Pretão Maravilha. E saboreando essa conversa com a gente estão Alcido Eleonor Vander, que é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e Almir Chaiban Elcarer, professor da Universidade Federal Fluminense e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao Conexão. Olá. Gostam de feijão, imagino. Com certeza. Feijoada especialmente. Especialmente. Alcido, conta pra gente se o Brasil tem solo e clima favoráveis à cultura do feijão. Com certeza, nós temos uma situação, a nossa diversidade de condições de solo e clima, elas até favorecem a condição da gente produzir feijão ao longo do ano. Então, nós produzimos feijão comum principalmente, em diferentes regiões do país, praticamente ao longo de todo o ano. Então, nós temos feijão sendo colhido praticamente todos os meses do ano. Então, obviamente que algumas variedades são mais adaptadas a algum tipo de solo, outras a outro. A gente consegue produzir ao longo do ano em diferentes regiões, exceto a região sul, que nós temos o inverno, que é muito gelado. Mas de São Paulo para cima, praticamente o ano todo a gente tem condição de produzir. Em alguns locais, utilizando irrigação nos períodos que não chove ou chove pouco, mas a gente consegue produzir ao longo do ano. Bom, Almir é apaixonado pela história dos alimentos. Por que será, Almir, na sua opinião, aí, depois de tantos estudos, que o feijão conseguiu se destacar e se aproximar, estreitar tanto laço assim com os brasileiros, né? Ele não está só na mesa, ele também está lá na letra do samba, ele está nas rodas de samba. Bom, o problema é que o feijão é um produto relativamente barato. Então, desde o período colonial, cultivar feijão era fácil, da mesma maneira que cultivar mandioca. E, por isso mesmo, o feijão vai ser alimento não só de bandeirantes que viajam, que necessitam de um produto de conservação fácil, Sim. De facilmente produzido, que as suas viagens eram muito longas, então eles precisavam cultivar os seus próprios alimentos, e eles cultivavam feijão, cultivavam mandioca, aprenderam com os índios a fabricar a farinha de mandioca, e desde aí o hábito de comer feijão foi introduzido na população colonizadora. Só que o feijão e as favas em geral, elas não são de muito fácil digestão. E inicialmente o feijão também, por sua barateza, era considerado um produto, um alimento de pobres, sobretudo de escravos. Mas já no final do período colonial, século XVIII, começa a surgir o feijão na mesa de famílias mais abastadas e já sendo consumido com linguiça. E no início do século XIX, o consumo do feijão com farinha, sempre com farinha. Sempre com farinha. Sempre com farinha. Não existia ainda, não se comia com farofa. A farofa é um prato que vai surgir posteriormente e vai ser comido tradicionalmente com peru. Mas o feijão é consumido com farinha. O arroz é consumido com a galinha, com outras carnes. Eles foram se encontrar bem depois, né? Bem depois. O feijão com arroz vai se encontrar ainda no século XIX, no interior do Brasil, em certas áreas de Minas Gerais que eram produtores, ou áreas produtoras de arroz. E então, o arroz também é de fácil conservação para transportar. E os tropeiros, etc.,
faziam longas viagens pelo interior do Brasil para chegar ao litoral, eles então levavam consigo ou iam adquirindo no caminho e consumindo nas fazendas de repouso, que eles tinham que se repousar durante essas longas viagens. Eles então aí muitas vezes se encontra já o feijão e a referência ao arroz. Mas tradicionalmente o feijão no litoral é comido com farinha. Mas no interior, onde a produção de farinha de mandioca é menor ou quase nenhuma, é com farinha de milho. De milho. Não é com farinha de mandioca. Você falou do arroz, eu lembrei dessa mistura super nutritiva, então eu quero colocar água no feijão nessa conversa e convidar uma outra pessoa para conversar com a gente, a nutricionista Patrícia Bertoni Brotherhood. Patrícia, tudo bem? Olá, Eliane, tudo bem? Você gosta de feijão também? Todos nós aqui adoramos. Adoro, é o queridinho meu. Conta pra gente quais são as propriedades nutritivas do feijão. Então, a primeira coisa que eu fico feliz é desse encontro, né, do arroz e do feijão, porque ajuda a produzir uma proteína mais completa, sabendo que o feijão ele é carente em um aminoácido específico que o arroz tem um pouquinho mais, enquanto o arroz, que é pobre, né, de um aminoácido, o feijão compensa. Então dá uma combinação perfeita aí e acaba gerando uma proteína de boa absorção. E o feijão ele é rico em proteína, é rico em vitamina do complexo B, rico em minerais como potássio, ferro, cálcio, zinco, é rico em fibra, ajuda a controlar a glicose, ajuda a controlar o colesterol, tem um monte de benefícios. E dizem que o preto é o mais forte de todos. Isso é lenda ou verdade? E, em relação à digestibilidade, ele se torna o mais forte de todos, né? Onde a gente sente mais a presença da fibra, né? Em relação à digestibilidade. Mas nada que um bom deixado de molho, antes do preparo, possa minimizar essa coisa da fibra, né? Essa indigestibilidade da fibra. Mas ele não perde nenhuma característica com isso. Entendi. E ele engorda, Patrícia? Então, ele é um alimento que tem, sim, sua caloria, né? Se a gente considerar uns 100 gramas de alimento produzido, e todos os tipos de feijão, vai dar em torno de 80 a 120 calorias, né? Mas ele tem a proteína, tem o carboidrato, embora ele seja um alimento que as pessoas tiram logo da dieta quando quer fazer uma dieta de restrição para emagrecimento, ele não deveria, porque essa presença de fibra e essa presença de proteína ajuda no emagrecimento, no controle da glicemia, no combate mesmo à obesidade. E o caldo dele, quando cozido, né, deve ser bem forte também. Sim, sim. Quando a gente considera essas calorias, essa proteína, a gente também tem que lembrar que também tem no caldo. No caldo a gente só não tem aquela quantidade de fibra que tem o processo mesmo, que algumas pessoas são mais sensíveis da digestibilidade, sentem um pouco mais de gases, né? E algumas pessoas precisam retirar o caroço. Depende também do que colocam com o feijão na panela, né? Sim, quando eu falo dessas maravilhas todas, eu falo do feijãozinho puro, né? No máximo com tempero, com alho, com cebola, com louro, sem as linguiças, sem as carnes, porque aí aumenta o valor de gordura dessa preparação, porque o feijão ele é pobre em gorduras. Então ele não tem nenhum efeito em relação ao aumento de colesterol ou problemas cardiovasculares, pelo contrário, ele ainda ajuda a prevenir doenças cardíacas, a pressão alta, o diabetes, quando a gente prepara ele puro. Bom, pensando na feijoada propriamente dita, aquela refeição realmente bastante calórica, com gorduras, a função da laranja ali, da couve, tem um porquê? Tem a questão de ajudar na digestão, né, que é a vitamina C da laranja, tem a questão da fibra da couve e da quantidade também de ferro, para já aumentar o aporte de ferro dessa refeição e para ficar uma refeição mais distribuída, para a pessoa também conseguir colocar no seu prato o arroz, a feijoada, a couve e a laranja e ficar um prato mais completo. Bom, Patrícia, obrigada pelas suas informações e dicas no Conexão. Sim, obrigada pela participação, consumo bastante feijão. É isso aí, um abraço, até a próxima. Um abraço, tchau. A câmera passeou por aí, por esse carrinho com vários tipos de feijão. Que amostras você trouxe para a gente, Alcido? Bem, nós temos aqui um conjunto dos principais tipos de grãos que a gente conhece no Brasil, que são consumidos, produzidos e consumidos.
Esse aqui é o principal hoje do nosso consumo nacional, que é o feijão carioca, o carioquinha. Aliás, ele é carioquinha. Então, ele não é consumido no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, apesar de levar esse nome. A origem desse nome é atribuído ao formato das rajas que aparecem no grão. Essas rajas lembram o calçadão de Copacabana. Então, a razão de chamá-lo de carioca não é porque ele é consumido aqui, porque as pessoas associam com o calçadão de Copacabana. Então, ele é o tipo de grão que nós mais consumimos hoje no Brasil. Nós produzimos quantos tipos? Inúmeros. A gente tem aí pelo menos uns 10 tipos distintos sendo produzidos, obviamente que alguns em pequenas quantidades, geralmente para consumo local. Então, a nível nacional, o mais consumido hoje é esse tipo de grão, é o chamado carioquinha. Aí nós temos o tradicional, já bem conhecido de todos, já o valor histórico, que é o feijão preto, o feijão da nossa feijoada, mas que em algumas regiões do Brasil não é consumido só em feijoada, simplesmente cozido, como na região sul é normal, apenas cozido feijão preto. Rio e Espírito Santo também, quando não é uma feijoada, simplesmente feijão cozido, normalmente é o feijão preto. As demais regiões ele entra só na chamada feijoada, né? E aí nós temos alguns tipos de grãos que a gente consome em menor quantidade. Muita gente deve conhecer o feijão branco, que tem uns grãos maiores, que ele é mais utilizado, no nosso caso, em saladas, mas a gente também pode fazer outros pratos a partir dele. Então são grãos bem maiores. O mulatinho é dessa linha aí dos grãos maiores ou não? Não, o mulatinho, que é esse grão aqui, ele é um grão pequeno, equivalente ao tamanho do grão do feijão preto. O mulatinho é consumido em algumas regiões, tem uma preferência maior nos estados do Nordeste, mas em outras partes do Brasil também é consumido em pequena quantidade. Daí nós temos alguns tipos de grãos, um conhecido também de algumas regiões é o chamado jalo, feijão jalo. Ele é um grão um pouco maior, uma cor amanteigada. E nós temos alguns grãos que são bem maiores, eles estão sendo cultivados há menos tempo, sendo produzidos e também consumidos no Brasil. Até então nós importamos alguns deles, a gente está passando a produzi-los, pensando principalmente em mercados também externos, com a possibilidade de a gente trabalhar com produção para exportação. Porque esse nosso conhecido aqui, famoso carioquinha, ele não tem mercado externo, ele só tem mercado nacional, só é produzido aqui, não existe em outras partes do mundo, foi uma descoberta brasileira, só é produzido aqui, só é consumido aqui. Então nós temos um problema, como em 2016, dá uma quebra de safra nesse tipo de grão, o preço vai para as nuvens. Então outros tipos de grãos, por exemplo, esse vermelho, tem outro rajado. O que acontece? Quando nós temos falta de produção em uma região, a gente consegue importar. Quando nós temos excesso de produção, nós conseguimos exportar. Isso ajuda a regular o mercado, faz com que os preços não oscilem tanto para os consumidores. Bom. E nós temos pequenos e grandes produtores de feijão? Sim, nós temos uma diversidade de perfis de produtores. Historicamente, o feijão era um produto típico de pequeno produtor. Quer dizer, o pequeno produtor que dedicava a produção de feijão para o seu próprio consumo e comercialização de excedente. De alguns anos para cá, nós passamos a ter também a situação de que grandes produtores passaram também a se dedicar à produção de feijão, porque perceberam no produto feijão uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, o agronegócio de feijão também hoje conta com a participação de grandes produtores. O que nós estamos observando é que existe uma certa migração do perfil dos produtores. Alguns pequenos deixando de produzir, outros grandes entrando no negócio. Então, existe uma transição em curso aí. Vamos falar de história agora. Quer acrescentar alguma coisa? Feijão chileno. É um feijão branco, grande, sim, chato. Hoje mesmo eu comi. Sim. Na verdade, nós não produzimos. Não. Na verdade, nós temos vários tipos de grãos que alguns nós chamamos feijão de porco, chamam de feijão de porco, é um grão mais achatado. Normalmente são outras espécies, nem sempre são o chamado feijão comum, ou fazeolos vulgares, que é o feijão comum. Então nós temos um outro tipo de grão de feijão, que é o feijão de corda, que ele é uma outra espécie também, que é cultivado mais nos estados da região norte e nordeste, além de recentemente no Mato Grosso também, que é a espécie Vigna unguiculata. É uma outra espécie, é um outro tipo de grão
ele se insere em uma culinária um pouco diferente, com outros tipos de pratos. Bom, impressionante como, com o tempo, nós fomos descobrindo, desenvolvendo, reconhecendo outros tipos de feijão. Quero voltar para o Almir agora, uma pergunta. Ele é autor de um livro chamado A Vitória da Feijoada. É cheio de relatos de viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil ao longo do século XIX e testemunharam os nossos hábitos alimentares, os hábitos alimentares dos cariocas naquela época. O livro é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A Vitória da Feijoada. Jean-Baptiste Debré, por exemplo, vou ler um trechinho aqui, disse o seguinte: refeição simples, repetida invariavelmente todos os dias. Feijão com farinha era o alimento de pobres e escravos, e o pequeno comerciante, bem como o brasileiro abastado, comia com os cotovelos fincados sobre a mesa, enquanto a mulher, com um prato sobre os joelhos, sentada em uma marquesa com as pernas cruzadas à moda oriental, comia com as mãos. E os filhos pequenos também, deitados sobre a barriga ou de cócoras, se lambuzavam da tal pasta, que seria feijão com farinha. Muito curiosas essas impressões que os europeus tiveram, né? O feijão está na maioria delas, né? E assim, a princípio, eles observaram que o feijão era um pouco deixado de lado pelos ricos, era... Bom, não era bem recebido nas grandes rodas. Inicialmente, segundo Debré, feijão era comida de gente pobre. Tanto que ele diz que o pequeno comerciante, quando ele ia comer, ele ia para o fundo da loja e comia o feijão meio às escondidas. Mas isso ele viveu aqui de 1816 a 1831. Eu encontrei uma carta a carta de um político brasileiro que estava exilado na Europa, em que ele convida um amigo, isso em 1820 e pouco, ele convida um amigo para comer um feijão à paulista, uma feijoada paulista que é com linguiça. José Bonifácio, que não era qualquer político, ele foi tutor do imperador. E então a gente tem sempre que comparar os relatos de viajantes com outras fontes. Então o José Bonifácio, que pertencia à classe mais alta, ele comia feijão e convidava amigos para comer a feijoada, a paulista, em sua casa na Europa. Então a gente vê que já era um hábito que estava integrado às famílias ricas também. Gourmetização em curso. Gourmetização já acontecendo naquela época. E o que todos os viajantes confirmam é que em todas as mesas, da família mais pobre à família mais rica, todos comiam feijoada. E eu esclareço que feijoada significa, classicamente, o prato feito com feijão preto, cozido com carne seca e gordura de porco, banha, toucinho. Então, esse é o prato. Inclusive era vendido nas ruas, né? Por quituteiras. Certo. Então, nas famílias mais ricas, o feijão é o prato de base, mas é acompanhado por outros pratos. Isso que enobrece o feijão também é a sua companhia, quem está com ele. Então havia uma sopa substancial, de início, com muitos legumes e um grande pedaço de carne, assim eles se dizem, que por onde se começava a refeição. Depois partia-se para o feijão com farinha, com muita pimenta malagueta, sempre, e arroz, galinha, uma salada, e terminava sempre com uma sobremesa baseada, sobretudo, em frutas, banana e laranja principalmente, e um cafezinho no final. Agora, na família pobre, a refeição se restringia
a uma feijoada, feijão, toicinho, carne seca, só que o pedaço de carne seca era às vezes pequenininho, menos toicinho e menos grãos de feijão e muita água. Agora, o hábito de colocar o toicinho e pedaços de porco ao longo do tempo veio com os escravos? Não, não. Isso é uma lenda que perdurou durante muito tempo. Porque eles não teriam acesso a outros tipos de carnes e refeições primeiro, melhores. miúdos, que a gente chama miúdos de boi, miúdos de porco, mesmo na Europa, não é um produto desprezado. Nunca foi. Na Europa, comia-se muito pouca carne. Quando se matava um porco, era uma festa, se aproveitava tudo. Da orelha aos pés, o sangue, não se desperdiçava nada. Então, essa ideia de que os senhores, eles só comiam a carne de primeira e jogavam fora os miúdos, que eles deixavam para os escravos, isso é falso. Para vocês terem uma ideia, no século XX, a feijoada, desde 1900, ela é introduzida nas festas de carnaval. Então, depois eu entro em detalhe, mas os clubes carnavalescos, as grandes sociedades que tinham muito dinheiro, faziam feijoadas. As sociedades já ditas menores não faziam feijoada, faziam anguzada, uma peixada. Por quê? Porque a feijoada é um prato caro. Agora, essa feijoada clássica de que eu falei, que é de todo dia, feijão, toicinho, carne seca e com farinha, ela já é consumida também em sua forma mais elaborada, sofisticada, de feijoada completa, já nos anos 40. Então, é um prato de festividades e de piqueniques, mas não é um prato mais familiar, mais de intimidade. Mais de intimidade. Nosso tempo está quase encerrando, praticamente está se esgotando. Eu não quero deixar de encerrar com o Alcido, tirar uma dúvida. Vai ser boa para as donas de casa, enfim, para quem costuma ir ao supermercado comprar o feijão. Como a gente identifica um grão de qualidade? Bem, qualidade depende muito do que a gente espera de cada tipo de grão, para o tipo de prato que a gente quer fazer. Normalmente a gente espera encontrar, ao comprar um feijão, a gente espera ter um produto que seja recém-colhido, colhido há pouco tempo. Por quê? Porque ele vai estar, o grão ainda mais mole, ele vai cozinhar mais rapidamente. Se for um produto colhido há mais tempo, ele vai estar mais endurecido e vai demorar mais para cozinhar. Tem solução? Tem, basta deixar de molho na véspera. Então ter uma coloração dentro daquilo que as pessoas esperam, então um carioquinha mais clarinho, em geral o pessoal... Mas isso não significa que do ponto de vista nutricional ele é melhor. Significa apenas que ele é novo, colhido há pouco tempo e facilita o cozimento. O feijão colhido há mais tempo, ele é tão bom quanto do ponto de vista nutricional, ele só leva mais tempo para cozinhar, preparação. Então, um aspecto que com certeza as pessoas também querem ver, tem grão quebrado no meio, o grão é padronizado, tem grãos grandes, tem grãos variados, em geral o pessoal quer um grão mais padronizado, grãos maiores dentro daquele tipo de grão, as pessoas preferem mais. Então, é um conjunto de coisas que as pessoas observam de acordo com o tipo de grão que a gente está falando. Muito bom. Almir, antes de encerrar, feijão fez história e tem tudo para continuar fazendo história? Acredito que sim. Eu acho que, primeiro, tem muita coisa para pesquisar ainda. E depois, que eu acho interessante e que é preciso ser estudado, é porque essa afeição que existe entre o brasileiro e o feijão. Que eles falam assim, hoje eu vou comer um feijãozinho. Existe uma relação de amor do brasileiro com feijão. Normalmente se fala com carinho, com prazer, antes mesmo de saborear. E a referência ao feijão é como se fosse alguém da família. É o feijão nosso de cada dia. É o feijão nosso de cada dia.
Obrigada pela participação de vocês no Conexão Futura. Quem sabe a gente não volta a falar sobre esse tema, né? Porque história realmente tem muita, né? Eu tenho muita coisa para contar ainda. Tá bom, foi um prazer tê-los aqui. O prazer foi o nosso. Todo nosso. Obrigado. Você de casa também, obrigada pela companhia. Espero que tenha gostado da nossa conversa sobre o feijão. O Conexão Futura está no ar sempre de segunda a sexta-feira na tela do canal Futura ou a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Lá, inclusive, você vai poder ver e rever essa nossa conversa. Um beijo grande, até a próxima.